Moral da história, quando a live é boa, precisa reabrir para não ficar sem as perguntas, gente. Então estamos reabrindo a segunda parte da live com o Jean, querido, maravilhoso. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. E aí a gente já chama o Jean de novo. Ainda acha entrou. Então tá, vamos lá. Eba. Tô descobrindo que quando a live é boa, ó, quando a live funciona e as pessoas ficam conversando assim, tem que reabrir para as perguntas, porque senão não dá. Não, mas olha só, é Mas porque todo mundo ficou eu perguntando o falo nome do... demais, desculpa. todo mundo ficou perguntando do nome do podcast também. Então, acho que é importante falar antropológicas, né? Do curso. Antropológicas é da UFPE, é da Universidade Federal de Pernambuco, é do grupo de antropologia de lá. Quem está à frente dele é o Francisco de Sá, o Hugo Menezes, não lembro mais quem está. São os professores lá do programa de antropologia da UFPE. Depois eu posso colocar no comentário ali o link, inclusive. Eu acho que o meu antropológico, o meu foi o número 4. Acho que já deve estar no 16. São podcasts bem legais, assim. A maior parte deles está discutindo pandemia. Eu falei sobre Bruno Latour, pandemia, e acho que foi mais, na verdade, sobre o que eu pesquiso mais recentemente, né, que são as tecnologias de vigilância, controle de mosquitos, tecnologias, softwares de mineração de dados e essas coisas, modular cenários de risco, tá, em termos de epidemias, em termos de pandemias. Foi sobre isso que eu falei. Alguém já E eu postou falei um aqui, pouco dessa experiência, né? a Marina Ah, legal. Mercy.Marina postou já aqui, ó, antropológicas com Jean. Então ouçam lá. Ela Ah, postou o link. obrigado. Não, o trabalho deles é super legal. Eu fiquei super feliz de eles terem me convidado e, enfim. Mas eu estava falando lá da pandemia da informação. Bom, eu acho que o que a gente já falou sobre, quer dizer, muita gente já falou sobre a ideia de a gente ter uma imensidão de informações e que isso não necessariamente é convertido em conhecimento, eu acho que isso é um lugar bem comum. O que começou a me preocupar foi, primeiro, assim, claro que a gente tem uma desinformação voluntária e como projeto mesmo de governo, né? A gente tem isso agora, nesse momento, com dificuldades para números, dificuldades para uma série de coisas. Eu acho que isso todo mundo tá acompanhando. Mas, assim, não era só isso. O que que eu estava... Estou tentando lembrar por que que eu falei aquilo lá, mas assim, uma das coisas que me incomoda é, por exemplo, se você liga, sei lá, a canais de TV aberto, você não vê propagandas institucionais do Ministério da Saúde informando a população É. sobre a Covid. Você não tem. Você tem prefeituras, você tem governo do estado com iniciativas mais particulares. Agora, assim, um plano nacional de informação sobre a Covid, capitaneado por um Ministério da Saúde que nem tem ministro, sabe? Essas coisas a gente não tem. Não. A gente teve essas experiências, sei lá, desde campanha de vacinação ou qualquer outra coisa, ou o caso do que eu pesquiso, se gasta alguns bilhões só para dizer que o mosquito é um vilão, que ele é inimigo, que ele tem que ser morto. Tá? Isso se gasta um monte, com propaganda institucional, sei lá, no caso das epidemias de vetor, né, do mosquito, zika, dengue, essas coisas assim. Aliás, é tão silencioso que assim, eu sempre fico incomodado de dizer assim, eu não vi uma única informação oficial do Ministério falando sobre as outras epidemias que a gente vive. A gente tem 350 mil casos de dengue só nos 3 primeiros meses desse ano, sabe? Não tem uma nota sobre isso. Mas, enfim, minha incomodação, o meu incômodo era que não tem uma informação a partir de um plano nacional assim, sobre a Covid. Aí quem é que tem cumprido um pouco desse papel? A própria mídia da TV aberta e de canais que você sempre desconfia por vários motivos, justos inclusive, mas são eles que estão tendo uma espécie de esforço de tentar trazer alguma informação mais ou menos qualificada sobre o que é a pandemia. Só que, ao mesmo tempo, daí você tem um governo que diz que a mídia é mentirosa, manda jornalista calar a boca e faz o diabo. Então, assim, não informa e ainda põe em descrédito quem está
produzindo alguma informação, seja essa informação com vários vieses que tem, como toda tem também, mas a gente sabe que algumas com muito mais do que outras em alguns desses canais. Bom, esse é o segundo ponto. Aí o terceiro ponto é que também essa mídia passa a valorizar, sei lá, tem vários fóruns. Eu me lembro daquele do G1 Fato ou Fake, por exemplo, que duplica uma polarização de novo, né, entre verdade e mentira, Claro. etc. Mas o pior de tudo é que quando a gente está falando de conhecimento científico, de conhecimento, sei lá, né, ciência, qualquer coisa assim, verdade e não verdade não são os termos com os quais a gente classifica conhecimento. E aí, Consenso, né? e aí isso começa a gerar um desconforto à medida que a gente encerrou a parte anterior dizendo o seguinte, olha, eu fiquei muito incomodado no dia que eu vi lá assim, chá com mel não resolve nada. Não, calma aí. Peraí, a gente também tem que diferenciar o que é fake do que é simplesmente não corresponder a um tipo de conhecimento, que é o biomédico, a uma lógica baseada em biologia, baseada em evidência biológica e sei lá o quê. Porque, assim, de um ponto de vista... E eu fiquei incomodado porque eu vi muitos colegas antropólogas, replicando isso. Eu disse, gente, então o que a gente vai fazer com toda a produção que a gente tem de experiência de saúde e doença, que passa muito longe, algumas vezes, da experiência biomédica? Eu disse, eu não posso. Eu mesmo presenciei isso aqui no supermercado, perto de casa. Eu te falei outro dia onde eu moro, então tem um supermercado bem perto aqui de casa, um shopping aqui perto. Eu fui no supermercado, tinha duas senhoras conversando no supermercado. Uma delas estava dizendo que tomava chá, realmente. A outra dizia assim, eu boto bastante cachaça. Eu achei ótimo. Mas, assim, isso diz muito respeito a essa experiência que é vivida de cuidado de si, a essa noção de cuidado de si, essa noção que é particular, mas também é coletiva, diz respeito a cálculos de risco muito particulares, e isso diz respeito a um grande campo que a gente tem numa situação dessa de pandemia, que é o seguinte, bom, primeiro que o termo, seja ele vindo lá da própria epidemiologia, ele é muito claro. Significa que tem várias epidemias ou que várias situações acontecendo no mesmo tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é de achatar a pandemia como se ela fosse uma só. Como se a Covid fosse uma coisa só. Sabe? Pensa assim, a curva do Brasil. O que é a curva do Brasil? O Brasil não tem curva. O Brasil tem uma porrada de epidemia acontecendo ao mesmo tempo, com intensidades diferentes, com qualidades diferentes, porque, assim, mesmo que você tenha uma mecânica mais ou menos padronizada, que é a da contaminação de um vírus que entra no teu corpo de tal e tal maneira, bom, isso é uma mecânica lá do universo que a biologia descreve muito bem. Agora, a experiência da doença, ela é muito distinta. Claro. Tá? E não só distinta em termos da experiência no sentido mais particular, mas coletivamente falando, porque assim, as vulnerabilidades são completamente distintas. Daqui, exatamente onde eu moro, para 1 quilômetro mais abaixo de onde eu moro, sabe, a possibilidade de você contaminar porque você vai se expor, porque você não pode ficar dentro de casa, porque você é parte da população que é serviço essencial e que tem que estar na rua e que tem que trabalhar porque senão vai morrer de fome, porque ou você tem que escolher entre cálculo de risco, né, entre se contaminar e entre ficar isolado, sabe? Essas coisas não podem ser achatadas. Né? Você tem uma população que não tem acesso à água para lavar a mão, que sabão é item de luxo. Mas mesmo de uma maneira geral, se eu sair aqui, caminhar na rua e quiser lavar a minha mão, não tem onde fazer isso em espaço público. Eu tenho que entrar num espaço privado. A gente não tem infraestrutura de saúde pública no sentido mais amplo do que de dentro do hospital. Ou seja, o que eu queria dizer era assim, a gente estava produzindo informações, mas a gente também estava produzindo guerras de ciência, onde a mídia também estava fazendo voz quase que só exclusivamente a uma experiência biomédica, né? E tratando todo o resto como fake, ou seja, estava, né? Ou seja, conhecimento tradicional, se a gente queira chamar assim, popular, culturalmente situado, essas coisas, tudo estava entrando na chave do fake. Ou seja, o fake virou o novo terapia alternativa que se falava alguns anos atrás em contraposição ao que seria uma terapia
Entendi. oficial, né? Entendi. Então, eu Colocando estava... num lugar, na verdade, que como se tudo fosse, né, o fake. E, na verdade, Como se tudo fosse fake. e não é. E ainda, e eu fiquei mais incomodado ainda quando eu vi vários colegas dizendo, mas tem que diferenciar ciência de senso comum. Olha, eu sou antropólogo, eu vivo de senso comum, então. Porque, na verdade, primeiro porque eu acho que um cientista social não é necessariamente aquele que tem um senso em comum, que sabe mais sobre a vida das pessoas com quem ele trabalha do que elas próprias, né? Então, assim, esse é o nosso material de vida, né? Assim, se é para a gente, sei lá, ter uma ciência politicamente situada, engajada também, não é o nosso lugar de classificar aqueles com quem a gente estabelece os nossos trabalhos como senso comum. São as vidas, são os Claro, rostos, as biografias que a gente quer conhecer, que a gente quer multiplicar experiências de mundo, né? claro. Então, eu não estou partindo desse lugar de senso comum e ciência, sendo especialmente nessa chave que eu estava me referindo lá naquele podcast, né? A chave de que o fato é a ciência. Aliás, para quem leu Bruno Latour sabe que isso é uma falácia também, porque o fato é feito e, né? E Tá. por aí vai. A ciência, né? Acho que esse foi um grande ganho, assim, das muitas coisas que eu não gosto ou desgostei ou gosto ainda do Latour. Uma das coisas que para mim foi muito importante, se tivesse que eleger alguma coisa no trabalho dele, é o trabalho dele com o Steve Vogel, o Vida de Laboratório. Acho que foi um dos livros mais claros para mim em termos de pensar isso, assim, a ciência como uma atividade eminentemente política. Então o resultado é sempre uma negociação. Não existe o fato como algo que existe. O fato é o resultado de uma negociação sempre, Mas né? tem uma Isso é... pergunta importante da Ioana aqui, que é se isso não pode dar certo apoio ao movimento do negacionismo anti-ciência. E pode, né? Porque tem. Pode, mas assim, assim, essa é uma pergunta fantástica e muito importante sobre a qual eu tenho discutido, inclusive, principalmente com um dos meus orientandos, o Everson, que está trabalhando com controvérsias sobre a Covid. E é uma coisa que realmente muito preocupa, porque a má leitura dessa discussão pode cair realmente na ênfase, quer dizer, na valorização de uma não ciência, tá? Que assim, esse que é o momento de que assim, eu acho que primeira coisa, a gente está no meio da pandemia e acho que a gente tem que não reagir só a ela, mas construir esse lugar analítico, ele é difícil nesse momento, porque a gente está muito na reação a uma série de coisas que vem acontecendo. Mas eu acho que é um debate que precisa ser pontuado, porque há uma diferença entre ciência e anticiência, e ciência e não ciência, ou não conhecimento científico, ou conhecimento tradicional, ou qualquer coisa assim. Porque esse que é o problema, assim, se for para a gente tirar da situação de novo, como estava falando antes, né, e colocar tudo numa chave classificatória, a gente vai continuar reproduzindo essas polarizações, sabe? Né? O que eu poderia dizer? Anticiência é o Bolsonaro dizer que a cloroquina cura a Covid, tá? Porque você tem uma produção de ciência que mostra que não. Outra coisa é o chá com mel. O chá com mel não está disputando lugar com conhecimento científico. Não, claro que não. Mas algumas Então, pessoas talvez achem que sim, enfim. então, mas eu acho que essa diferença, assim, que a gente acaba tentando achar o outro polo, a outra ponta, né? Sim, Né? Se teve uma das coisas que a gente falou do Teófilo, meu orientador, foi uma das coisas que ele sempre me insistia muito, assim, com parte da formação, era isso, assim. É porque na época as pessoas, os debates de uma maneira geral, assim, ficavam muito entre a internet é boa ou a internet é ruim. Que as pessoas fazem coisas más lá, então a internet é má.
Não, então as pessoas são más, mas a internet é neutra. As pessoas, sabe? Mas ficava sempre nesses polos, é bom ou ruim. Eu me lembro, inclusive, eu falei de uma vez ali, eu me lembro de ter assistido um debate, aquelas mesinhas de conversa, até a RBA reproduz um pouco disso, assim, de conversa entre dois, né? Eu me lembro de assistir, foi na Espanha, num evento, acho que não sei do que era, de sociologia, mas era um debate entre ele e o Bauman, tá? Eu até ia dizer que os dois já eram falecidos, mas o Machado ali não. Foi quase um ato. Mas e um debate que era mais ou menos assim. O Bauman, obviamente, falando mal da internet, dizendo, isso aí hiperindividualiza, né? Eu, uma vez ali dizendo, não, porque agora o que vale é o presente, agora o que vale é o estar junto, a internet facilita isso, o mundo é uma grande rave, vamos voltar para o tempo das tribos e tal. E o Bauman dizendo, não, mas isso aqui, as experiências são líquidas, uma amizade termina num simples, como é que é, bloquear alguém no Twitter, Claro. sabe? Então, assim, né, então é líquido, é Aquela instantâneo, visão do tá? Bauman, né, que a gente conhece. E eu me lembro que o debate terminou num ponto assim, sabe quando as pessoas vão se matando até não ter mais argumento, daí o Bauman dizendo assim, olha, tu acredita que hoje, e ele que, eu estou reproduzindo a fala dele, tá? Esse lugar pé no patriarcado é dele, tá? Dizendo assim, olha, imagina a mulher cozinhando, tá? Tá lá na cozinha, o marido está na sala, e os filhos, cada um no seu quarto. E aí ela tem que mandar uma mensagem para avisar que a janta está pronta. Ele disse isso. Aí uma Mafezoli olha para ele e responde: ao menos eles conversam. Sabe? Esse era aí terminou o debate, claro. Porque não se chegou a lugar nenhum. Nenhum. Porque ele começou de início a fim, né, do início ao fim, debatendo em polos, é boa ou é ruim. Quando que eu me lembro muito bem do Teófilo sempre me dizer o seguinte: acompanhe as experiências e vê o que as pessoas estão fazendo. Não existe bom ou ruim de antemão. Não existe o certo e o errado de Claro. antemão. Existe uma experiência que você vai ver, ela é complexa, ela é ambivalente, muitas vezes ela produz situações negativas, outras ela vai produzir positividade. Isso diz muito o trabalho deles também sobre violência mesmo, né? Sobre a coisa da positividade, a coisa do vivencial da violência, etc. Ele sempre falava isso em relação à internet. Por isso que eu acho assim, é difícil a gente reagir hoje a esse tipo de situação, porque assim, eu acho muito difícil, por exemplo, alguém que se aventure agora a estudar os cloroquiners, positivamente falando. Claro. É, porque assim, eu sei lá, de um ponto de vista um ponto de vista antropológico, de curiosidade, me interessa saber quem são essas pessoas, como é que elas formulam essa crença de que é cloroquina. Eu já conheci uma pessoa que que comprou estoque, sabe? Então, me interessa de um ponto de vista antropológico saber que noção que essa pessoa tem de corpo, que noção que essa pessoa tem de cuidado de si, que noção que ela tem de saúde, doença, né? Porque assim, ela deve produzir alguma noção de sentido, Claro. né? De que a cloroquina funciona no corpo Claro. dela e que protege E a ela, nós etc. interessa a produção de sentido que as pessoas fazem, né? É, Que é o que nos é nesse interessa. o problema, como eu estava dizendo, é o seguinte: o problema é que numa situação que a gente está agora, onde as coisas estão dadas já de uma maneira muito polarizada, estudar um consumidor de cloroquina, né, pode ser lido nessa chave de apoio ou sei lá, né, tomar cloroquina é ser Bolsonaro e fazer isolamento é ser Petralha, sabe, essas coisas assim. Eu acho que é muito complicado. Mas eu me interesso em saber de um ponto de vista, eu digo, né, de um ponto de vista antropológico, é fantástico estudar um tomador de cloroquina, né? Noção de corpo, noção de saúde, etc. Mas é difícil a gente fazer isso agora. Por isso que eu dizia assim, eu tenho conversado com o Everson em relação a isso. Como calibrar a nossa caneta na hora de descrever esse tipo de situação, onde a experiência de cuidado de si, experiência de saúde e doença, que não é a da ciência, tá? Pode ser lido por outras pessoas como um aval à não ciência ou à anti-ciência. Então, sabe, são coisas
são coisas distintas, mas que facilmente acabam caindo no mesmo lugar. Então, a pergunta, desculpa, eu não lembro quem é que Eu não perguntou. vi o nome, deixa eu ver o nome da. Eu Mas a vi, mas eu pergunta, não anotei. A Ioana. Ioana, a pergunta é fantástica, porque eu acho que esse tipo de coisa que se torna desafiante numa situação dessa que a gente tem vivido, como agora, da pandemia, como de fazer etnografia nesses espaços, porque tem muita coisa que se resolve muito facilmente. A gente tem reagido até dos nossos lugares de pesquisa, né? Quem trabalha com, sei lá, com violência está falando da relação de violência, pandemia, eu falo lá do meu campo. A gente está reagindo de um lugar onde a gente está razoavelmente confortável, porque a gente já vem fazendo um campo com uma certa população. Sei lá, eu trabalho numa comunidade, então eu já tenho um lastro do que está acontecendo lá e eu estou percebendo quais são os efeitos ali da pandemia, etc. Mas agora começa a chegar aquele momento em que a gente vai afinando para coisas que são difíceis de tratar. Para Claro. mim, essa é uma coisa que envolve esse trabalho com a internet, porque esse é um dos lugares de proliferação, tanto de uma veneração ao discurso biomédico e científico, como sendo ele verdade, sinônimo de verdade. Ao mesmo tempo, eu vejo ali saindo fakes, notícias, desinformação, mas também tem troca de experiências que não são fake, porque diz respeito né, a uma experiência vivida e partilhada por pessoas, e tem a anticiência. E é difícil, por isso que eu dizia, eu me lembro que lá no podcast, agora eu me lembro de uma coisa, porque acho que a pergunta começou assim, olha, imagina como era a pandemia, as pandemias tipo peste bubônica e coisa assim, quando a gente não tinha internet. Eu disse, que bom, né? Sabe, porque uma das coisas a menos com que se lutar, bom, eu imagino que se lutava em relação a desconfianças, a falta de informação do que estava acontecendo, sei lá, podia ser uma peste, uma praga divina, um castigo, sei lá o quê. Mas assim, como lidar numa pandemia quando eu tenho lá no grupo de família e tenho que convencer 2 ou 3 pessoas de que a Terra não é plana? Verdade. Então também não está muito longe, sabe? Nesse Mas sentido. temos um campo fértil, né? De qualquer forma, e a internet se revela como um lugar muito fértil e profícuo para fazer esse tipo de Ah, pesquisa. Acho que. Bom, gente, olha só, a gente já está chegando às 9h30, estendemos a live de tão maravilhosa que estava o nosso debate, nossa conversa. Mas eu tenho que liberar a Jean, né? Porque afinal ele está aqui com a gente já tem 1h30. Então, te olha, a agradecer. Ioana, agora que eu vi, a Ioana foi minha aluna lá em Natal, quando eu trabalhei no Que legal. FRN. Eu quero agradecer os nossos colegas que tiveram com a gente, Felipe Verocan, Letícia Luna, que voltou agora, Lucia Eibaum, quem mais que teve com a gente? A Clarissa Plateiro, que trabalha Nossa, que comigo no legal. NEPSI. O Lenin está aqui agora. Ai, que Então, legal, gente. então, te agradecer demais pelo teu tempo, que eu sei que a gente sempre está correndo, né, Jean, nossa vida. Deixar teus contatos para quem quiser te encontrar aí e ficar. Bom, você fala agora, né? Claro. Enfim. E só lembrar todo mundo de nos seguir, o INEA, que a gente está com uma programação de lives quase todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta. E temos também as mesas, e a gente tem também no nosso site vários materiais, repositórios e tudo mais. E agradecer quem esteve com a gente todo esse tempo também. Obrigada, Jean. Obrigada. Vou passar a Ah, palavra para você encerrar. não, eu volto a dizer, eu quem tenho que te agradecer, assim, agradecer você pelo convite particular e também te agradecer por estar junto com o grupo do INEAC nessa iniciativa de fazer essas várias lives, como eu dizia antes. Eu acho que das coisas negativas e positivas que tem de estar nessa situação de isolamento, de estar num momento super triste, com muitas perdas, com desgoverno, realmente, assim, nossas vidas, as vidas das pessoas, a revelia mesmo, em termos de atenção, de saúde e tudo mais, mas em termos, numa outra chave, em termos acadêmicos, a gente está tendo a oportunidade de ter essas trocas, de poder assistir colegas falando,
né? Como eu já disse, eu fico super feliz de quando estou passando ali e vejo, tem um negócio ao vivo acontecendo, deixa eu olhar. Então, assim, parabéns pela iniciativa, tá? Porque é ótimo e, sabe, eu acho que a gente ganha muito com isso. Então, obrigado mesmo. Eu estava dizendo que a gente estava super preocupado também, assim, o que que eu vou falar de internet? Eu sou quase do tempo da internet de escada e tal, né? Quase não, tá? Eu sou, Eu mas, também. né? E quase com máquina de escrever ainda e tal. Então, estava muito preocupado porque realmente eu acho que isso que é uma das coisas que tem a ver com o orcoticídio e tudo mais que você falou antes. É um campo onde as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que as experiências que a gente constrói nos dão uma instrumentalidade que vai para além dessas coisas que estão passando, assim. Então, eu acho que dá para a gente tirar grandes aprendizados, assim, de etnografia, dessas coisas. E eu acho que é isso, assim, como as perguntas que foram feitas no final, acho que a gente tem grandes desafios, sabe? É um espaço muito complicado de se trabalhar, você está trabalhando com vários níveis de exposição, de interesses, de brigas, de polarizações e etc. E isso realmente é desafiante, não que em qualquer outro lugar não se tenha, mas como eu fecho meio que dizendo um pouco do que aquele colega falou sobre a preocupação do que ele tinha escrito ficar na internet, pois é, isso aí fica. A maior parte das nossas experiências de campo, muitas vezes elas ficam só com a gente, porque a gente ouviu a pessoa contando para a gente lá numa situação muito particular de trabalho de campo. Muitas vezes essas memórias ficam lá no nosso diário de campo e assim por diante. Aquilo que o James Clifford falava da autoridade etnográfica, sabe? Você tem essa experiência quase que toda, quase que hegemonicamente no seu controle. Aqui as coisas estão ali no espaço público, sabe? E que muito facilmente ou muito perversamente, muita gente pode se valer de contestar, se cabe fazer uma vírgula, contestar como muitos fizeram, como muitos tentaram contestar, sei lá, o trabalho do Malinowski, tentaram contestar o trabalho da Margaret Mead, fazendo campo no mesmo lugar e dizendo, olha, o que ela viu não é a mesma coisa. E eu vou dizer a mesma coisa aqui, né? Olha, o que qualquer um vê nos mesmos lugares que eu entrar aqui no Facebook não vai ser a mesma coisa que eu estou vendo. Então, mas é difícil de você problematizar tudo isso, sabe? Então é um campo desafiador, né? Porque ele está ali o tempo todo acontecendo numa situação quase sempre pública, Sim. em que essa contestação muitas vezes ela acontece em tempo real também, assim como a própria dinâmica do que é para ser isso. Enfim, obrigado mesmo, tá, Isabel? Estou muito feliz de a gente ter conversado, fiquei super feliz quando você convidou e, enfim, eu vou continuar acompanhando as lives que você está produzindo aí Texto. com os seus convidados, tá? São sempre ótimas. Obrigada. Pausou rapidinho porque eu tô ficando sem bateria aqui. Então tá Não, bom. vamos lá, então. Muito Vamos obrigada, embora. Jean. Vai ficar salva a live Obrigado a depois todo vai mundo que pro nosso canal do acompanhou. YouTube, tá? Tá Ai, tudo aqui. maravilha. Então tá Então bom. tá, maravilha. Obrigada, gente. Valeu, obrigado.